Nacional. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. A gente continua aqui com o Vida e Saúde, falando sobre sarampo, e a gente está conversando com o Dr. Roberto Leite, que é infectologista pediatra do Hospital São José. Ele está falando um pouco para a gente sobre o sarampo. A gente queria saber também com relação ao tratamento, né? Identificado o sarampo, como é que funciona o tratamento dessa pessoa? Então, na verdade não existe nenhum antiviral, quer dizer, tipo um antibiótico específico para o vírus do sarampo, né? Então, o tratamento é só de suporte e tratar as complicações que ocorrem durante a doença, né? Então, primeiro é preciso identificar sinais de que aquele caso precisa internar, porque a grande maioria dos casos, felizmente, não há necessidade de internação. Então, a própria assistência primária de saúde deve atender a criança ou o adulto com suspeita e notificar o caso, fazer a investigação, né, e a partir daí identificar sinais de alerta de gravidade, que seria principalmente dificuldade respiratória, que aí nós podemos estar diante de um caso de uma pneumonia, que aí precisa de antibiótico. A pneumonia seria a complicação mais grave do sarampo? Sim, seria uma das complicações mais graves, mais comuns, né, e que motiva a internação. Essa pneumonia, em geral, é por uma bactéria que aproveita a queda do sistema imunológico e ela se instala. Essa é uma situação mais comum. A pneumonia do próprio vírus, ela pode ser também muito grave, mas é menos comum, né? Então, esse paciente que tem dificuldade respiratória, que desidratou, a criança que não consegue ingerir mais nada porque está muito abatida com a doença, ela precisa ser internada, e aquela pessoa que tem alguma alteração do nível de consciência, que nós podemos estar diante de um caso de encefalite pelo vírus do sarampo. O que seria encefalite? Encefalite seria a inflamação do cérebro, né, tipo uma meningite, digamos, relacionada ao vírus do sarampo, né? São poucos casos, mas esses são casos mais graves mesmo, né? Então, essa é uma situação mais complicada que deve ser internado, né? Então, uma providência a ser tomada pelo médico que assiste é indicar o uso de uma dose alta de vitamina A, né, principalmente para crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, existem protocolos dizendo como é que isso é feito, né? Essa mesma vitamina A que as crianças recebem no posto, na gotinha, durante a vacinação, ela também é muito útil nos casos de sarampo. E o bloqueio, né? A gente teve esse caso confirmado. Quando fez a reportagem eram 7 suspeitos, mas isso fica mudando o tempo todo, um número que é bem flutuante. Eu queria saber como é que funciona o bloqueio de uma pessoa que está com sarampo, evitar o contato mesmo com os profissionais de saúde. Esse primeiro caso é um médico, né? Isso. Como é que funciona dentro do São José e fora nas redes de assistência? Então, a partir da identificação de um caso, é necessário fazer a notificação para investigar, colher exames laboratoriais para confirmar através da Secretaria de Saúde, né? Mas aí se faz a investigação de todas aquelas pessoas que tiverem contato com aquele paciente, né? Para poder, naquelas pessoas que não estão vacinadas ou que não tiveram sarampo, você precisa até 72 horas do contato fazer a vacina, porque fazendo assim você está prevenindo mais um outro caso. Então, você faz uma investigação de vários outros pacientes que entraram em contato, várias pessoas suscetíveis, e aquelas pessoas que precisem vão ter que tomar a vacina para bloquear e não ocorrerem novos casos. É mais ou menos assim que funciona. A pessoa deve ficar fora de circulação da escola, do trabalho, né? Ela continua contaminando até 4 dias, né, em que surge a erupção. A partir daí, ela não é mais contagiante, né? Então, ela tem que ficar afastada. Em média, 8 dias, né? Que o senhor falou que demora 4 dias para aparecer a mancha. Isso, mais ou menos isso, né? Vai ter que ficar afastado, né? Obviamente que aqueles trabalhadores na área de saúde, você tem que estender um pouco mais para evitar que ele passe para os doentes, né? Então, esse é um grupo mais... que tem que ter mais cuidado com esse grupo. O médico ele já recebeu a alta, né, em casa, se fosse necessário ficar em casa sem internação, como o senhor falou, que em alguns casos não precisa, né? A família tem que evitar, tem que se vacinar também, tem que evitar o contato com as secreções, já que é uma coisa que vias respiratórias. Como é que funciona isso? Então,
primeiro saber se a pessoa é suscetível ou não. Então, se está com as vacinas em dia, se não tiver, tem que tomar a vacina, né? E ficar em observação, porque podem surgir sintomas, né? Já que se você não conseguiu fazer a vacina nesse prazo, né? A pessoa deve ficar em casa tomando bastante líquido, se alimentando da melhor maneira possível. A maioria dos casos, felizmente, é o que basta, né? E o controle da febre com algum antitérmico. É mais ou menos um comportamento que tem que ter, né? Isso. Essas suspeitas no Ceará levaram preocupação com isso, que motiva o programa, isso que motiva as discussões na rua, né? Mas levaram também uma atenção maior das secretarias de saúde, o Ministério falou em formar comissão, né? Como é que os hospitais recebem esse tipo de informação? Os médicos, já que não viam tanto médicos jovens, que não tinham tanto contato, estão preparados para diagnosticar um caso desse tipo, quando se virem diante? Então, essa é uma grande preocupação, né? Obviamente que tem uma turma toda de médicos formados e mesmo a população que mais ou menos que esqueceu como é a doença, né? Então a gente se apressou em relação a dar suporte à secretaria, fizemos uma grande reunião e emitimos um boletim, né? Não só para contabilizar o número de casos, a possibilidade da transmissão, dar alguma ideia sobre a doença, mas também de como conduzir a suspeita a partir da chegada do paciente no sistema de saúde, seja primário, seja no hospital, seja na emergência, né, como a gente deve conduzir esses casos. Então, nós lançamos um boletim da Secretaria de Saúde na última sexta-feira, que passou, né, e orientando como conduzir, como comunicar a Secretaria em relação à questão da suspeita diagnóstica e a orientação que deve ser dada ao paciente, aonde referir o paciente grave, onde ele deve procurar hospitalização, tanto no sistema público quanto no sistema privado, né? Tanto num quanto no outro, qual é a conduta. Ok, doutor Robério, muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Esclareceu muita coisa, a gente vai para o próximo bloco. Na volta a gente vai falar sobre essa única forma de prevenção ao sarampo, que é a vacinação. Você já tomou a vacina? Sabe se está com o cartão em dia? A gente conversa daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde.